a definição em pessoa, né? Vamos falar sobre... Então, saudações duques e duquesas tricolores, aqui que eu falo é Duque Tricolor. Para mais um vídeo, né? A gente vai falar sobre Alejandro, Gustavo Scarpa e sobre o resultado das eleições, tá? Eu votarei acho que mais ou menos umas 3 ou 4 horas da tarde. Devo estar lá. Mas antes disso, entenda uma coisa, que o YouTube Live tá aí. Mas não vai ser esse final de semana, que eu vou estar muito cansado. Mas no outro final de semana eu vou estar lá, tá bom? Até mesmo analisando a eleição. E aqui embaixo na descrição tem várias coisinhas para você dar uma olhada, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com o Alejandro? Bom, em baixa na Rússia, centroavante de 30 milhões vira alvo do Fluminense, que tem mais 3 anos, que tem mais 3 no radar, que é o 30 milhões de reais, né? Então é interessante, que é bem barato. Jogador dos alvos do Tricolor. Foco no futuro. O Fluminense vive período agitado às vésperas da eleição, que irá definir o novo presidente. No sábado 29 será escolhido o sucessor de Mário Bittencourt. Apesar do compasso de espera em vetores de pleito, a diretoria do Flu vem planejando a próxima temporada. Um dos focos do clube é por ser um centroavante alvo de muitas críticas em 2025, né? Cano, que caiu o desempenho, Everaldo, que também caiu o desempenho, o John Kennedy, que não vem jogando bem, então vamos lá. O novo alvo do Fluminense. Segundo informações publicadas no jornalista Paulo Brito, no X, o nome Alejandro, revelado pelo Atlético Mineiro, é um dos preferidos da diretoria do Fluminense. O jogador, atualmente com X anos, Alejandro, 25 anos. O jogador que atualmente com 25 anos foi artilheiro do Brasileiro 2024 pelo Vitória e foi contratado pelo CSKA Moscou da Rússia. O centroavante, que pertencia ao Red Bull Bragantino, deixou o país no início da temporada por cerca de 30 milhões, valor da multa rescisória. Apesar do alto investimento, Alejandro não vem conseguindo jogar bem na Rússia. Com dificuldade de adaptação, ele soma apenas 2 gols em 18 partidas. Conforme Paulo Brito, embora o CSKA dificulte sair dos jogadores por empréstimo, a negociação não é descartada. O jornalista ainda revelou que outros 3 nomes para centroavante estão sendo observados pela gestão BTCO. No atual elenco tricolor, enquanto John Kennedy tem vínculo até o fim de 2027, Germancano e Everaldo têm contratos até dezembro de 2026. O importante é analisar que tem mais 2 alvos ali na frente, mas vamos lá. O que eu me lembro do Alejandro, né? Isso é importante falar. O que eu me lembro do Alejandro? Bom, o Vitória foi muito bem no ano que ele teve lá. Ele foi até mesmo ele foi o que mais meteu gol em 2024. Tanto que, pô, o Vitória foi muito bem no campeonato, tá? Até chegou em diversos momentos a estar disputado ali com o próprio Bahia. E você sabe como que o Bahia tá sempre indo muito bem. Com a saída do Alejandro, se esperava que o Vitória iria cair, e caiu demais na situação. Tanto que tá. Enquanto o Bahia e Vitória estavam sempre disputando ali em cima, hoje o Bahia continua disputando lá em cima e o Vitória deu uma caída, tendo que ficar tentando fugir da zona de rebaixamento, né? Até pouco tempo atrás estava com zona de rebaixamento. Isso se deveu exclusivamente justamente pela boa atuação do próprio Alejandro, que a participação dele foi muito bem, tá? É um jogador que é muito parecido com o que a gente tem do John Kennedy. Também é muito parecido ali
por exemplo, com a mesma situação do João, do João Pedro, né? Você não vai querer que esse atacante faça pivô, de jeito nenhum. Ele não é para fazer pivô. Ele é para fazer a jogada para que ele consiga driblar e concluir. Exemplo. O Everaldo é o jogador para fazer pivô e concluir. O John Kennedy é para fazer jogada diferenciada e concluir. O Germancano é só para concluir. Ele não vai fazer pivô, o Germancano. Ele não vai fazer jogada diferenciada. Ele vai concluir, mas a conclusão do Germancano é muito melhor. Ok? O Alejandro é muito parecido com o John Kennedy. O John Kennedy, ele teve o seu momento, mas não dessa maneira que teve o Alejandro. A gente tem que saber que o Alejandro fez esses gols todos com um Vitória que estava se arrumando ainda. Então, é uma situação bem positiva para o jogador. A gente tem que analisar tudo. E enquanto esteve lá, foi até próximo de ídolo. E de fato, o Fluminense ele busca um jogador desse tipo. Falta esse 9, o Everaldo. Tem vias de sair por conta da Chapecoense, até mesmo por conta da pressão que o torcedor do Fluminense faz. O Germancano está lesionado e a gente não sabe quando a gente vai poder utilizar ele. E a busca desse centroavante que possa voltar a fazer gols, que possa fazer com que o Fluminense tenha um descanso ali no ataque e possa gerar esse tipo de situação, poderia ser o Alejandro? Poderia. Agora, eu gostei muito da opinião de um torcedor no X que falou assim: é uma aposta. Nesse tempo, eu não queria uma aposta, eu queria uma coisa concreta. Um exemplo que seria uma coisa concreta em 2024, em 2025, nesse ano, seria, por exemplo, o Vegete ao invés do Everaldo. A gente viu justamente que quando não é uma coisa tão concreta assim, ainda mais para essa posição que precisamos de mais, novamente, 2 gols em 15 jogos. É muito pouco. Para o time que quer ser campeão, não pode ter 2 gols em 15 jogos. Entende? Então a minha análise final é: vale a pena? Não vale a pena. Tá? Não vale a pena. Antes de falar mais sobre o outro tema, se inscreva no canal. Faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe. Rede social da Criação de Rede, Vitor G10, 12, 20 horas. Pix na tela. Isso pode não dar patrocínio. 10 horas por enquanto, tá? Vai voltar ainda esse 10, 12 e 20 horas, tá? Mas fique tranquilo. Só para avisar aqui, antes, para você não ficar ali meio boiando, você vai ver que a iluminação vai mudar depois da minha volta das eleições para falar quem foi que ganhou. Vamos lá. Bom, informação. Gustavo Scarpa vive em definição do Atlético Mineiro para 2026. Com a reformulação do Galo e o alto salário, sua saída é considerada possível. Envolvendo no motim, entre aspas, por atrasos salariais em 2025, Scarpa pediu ao seu staff que busque sua volta ao Fluminense. Revelado no Flu, o meia saiu após disputa judicial por salários atrasados em caso que gerou forte desgaste. A definição deve sair nas próximas semanas, conforme o Atlético fecha o planejamento para 2026. Vamos lá. Isso é importante falar. Gustavo Scarpa entraria em qual posição? Porque na minha concepção, o Gustavo Scarpa tem que ser titular. Desse time tem que ser titular. Mas em qual posição? Um ponto? Um meio armador?
um volante, até mesmo um lateral, bom, eu acho que lateral não, porque ele não tem tanto cacoete assim. Isso é importante falar, tá? Em qual posição o Scarpa ficaria? Volante, até seria uma boa. Fazer igual ao que aconteceu com o Gerson. O Gerson se lembra, no Fluminense ele jogava como 10. Ele jogava como armador. No Flamengo ele jogou como volante. Como segundo volante, às vezes até como primeiro volante. E jogou muito bem. O pessoal louco é que esqueceu justamente como que ele jogava, mas ele jogava muito bem. Poderia ser um escape. Só que, novamente, a minha preocupação é que ele não tem tanto cacuete defensivo. Será que, melhorando o cacuete defensivo, ele poderia ser um titular ali, no lugar do, por exemplo, no Hércules, para manter justamente uma equipe bem mais coesa, com 5 jogadores, você tendo Hércules, Nonato, Scarpa, Martinelli e Bernal? Seria muito legal. Muito legal. Faria muito mais forte esse sistema ali. Um meio armador, bom. A gente tem Ganso e a gente tem Lúcio Acosta. Poderia ser melhor tendo o Lescano fazendo uma trinca ali. O que novamente não aconteceu muito por conta da burrice do Luiz Oberdia. Que poderia ter colocado o garoto e quando colocou o garoto uma vez foi muito bem. Mas parece que ele não sabe disso. Na ponta, a gente tem o Lavega, que quase não é utilizado. A gente tem o Keno, a gente tem o Soteldo, a gente tem o Canóbio, o Serna. Ficaria muito difícil de ele entrar na ponta. E de centroavante, claramente que ele não é. Ou seja, se essa contratação ela vier, ela vai vir muito mais para ser um volante ao estilo do Jean, que as pessoas têm que se lembrar como que era o Jean do Fluminense. O Jean era um volante, mas que no São Paulo ele jogava como armador. Ele sempre preferiu jogar de volante, mas no São Paulo jogava como armador. E aí, quando veio para o Fluminense, ele jogou como volante, foi muito bem. Muito bem. Era um volante que parecia muito armador do time. É muito parecido com o que era com o que é o Martinelli, que é um cara que é um volante, mas que, sinceramente mesmo, tem tudo para ser armador do time. E claro, né? A situação é a seguinte. Veria, por exemplo, teoricamente, tá? Eu tô falando teoricamente. A não vinda, por exemplo, de um André, se por acaso ele não tiver espaço em nenhum time europeu, ele voltar para o Fluminense, e aí você teria justamente isso tudo. Teria 6 jogadores. Como é que seria isso tudo? Teria André e Gustavo Scarpa? Então isso tudo aí tem que ser combinado e conversado bastante ali, tá? Quando você mede o seu time, você mede pelo tamanho do seu elenco. Gustavo Scarpa ajudaria bastante, tá? E é claro, né? Tem toda a situação de que toda hora que ele tocar na bola é vaia. Vai acontecer essa vaia quando ele voltar pro Fluminense? Ou não vai? Se ele voltar pro Fluminense, ele vai sofrer vaia do Atlético Mineiro? Isso daí a gente não comenta. Agora, a pergunta que não quer calar é uma boa contratação? É uma coisa que eu acho viável? Eu acho que a primeira coisa que tem que ter é justamente essa preocupação da primeira frase, né? Com a reformulação do Galo e o alto salário. Alto salário. Não é nem a primeira frase, é a segunda frase, né? Porque tem um ponto ali. Vai ter um alto salário? O Fluminense, ele não banca alto salário. O Thiago Silva é um salário que é gigantesco. Não sei qual é o salário do Gustavo Scarpa, mas deve ser mais ou menos do Thiago Silva. Não tem como ter 2 Thiago Silva. Não tem.
Ah, o Thiago Silva foi embora, agora tem. Mas não vai ser pro Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa vai aceitar a redução ali e até mesmo uma renegociação da dívida com ele. Isso é importante comentar. Se a gente não comentar sobre isso, não vai ter nem negócio. Essa é a minha visão, tá? Sobre o Gustavo Scarpa, né? Normalmente eu aceitaria ele numa boa, tá? Eu quero jogador bom. Eu não quero jogador que seja leal. Eu quero que seja jogador bom. É isso que me importa. Não adianta nada você ter um pé rapado que não seja bom. Ah, mas você gosta do Gun e o Gun não é bom. O Gun é bom. É bom. Porque ele metia muito gol de cabeça. E esse daí era um diferencial dele. Então, é isso. Eu aceitaria ele numa boa. E o Alejandro, eu tentaria uma outra situação. Tá bom? Dito isso, a gente fica por aqui por enquanto. Vai ter a continuação desse vídeo. Para depois vamos falar sobre as eleições, sobre o que eu achei e tudo mais. Até mesmo como que foi a minha experiência da eleição, né? A minha primeira eleição para presidente do Fluminense. Então, se inscreva no canal, faça o triplo você que é curte, comente, compartilhe. Rede social da descrição desse vídeo. Vitor G 10, Pix na tela para ajudar qualquer valor. E até daqui a pouco com mais o cortezinho que você vai ver com uma outra iluminação. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor. Eu vou abordar essa parte das eleições em 3 partes. E talvez esse vídeo junto com o outro, juntando tudo, talvez faça com que o vídeo não seja editado, quer dizer, não tenha a introdução, tá bom? Então, vamos lá, vamos para esse vídeo sobre a eleição. Eu vou falar a mesma coisa que eu ia falar, mesmo se meu candidato ganhasse. Novamente, meu candidato não ganhou, porque você sabe que eu votei no Ademar Arraes. Que é, ganhou o seu candidato, você tem a obrigação de cobrá-lo. Não ganhou o seu candidato, você também tem a obrigação de cobrá-lo. Não o candidato que perdeu, mas o candidato que ganhou. É simples. É simples. Qualquer coisa diferente do que essa, qualquer coisa, na minha concepção, é um erro gigante. Então, não me venha falar, isso é importante, não me venha falar que, ai, não sei o que, não sei o lá, não sei o que, não. Eu vou explicar. Você tem direito, você tem obrigação de cobrar. Com Mário Bittencourt, nós não chegamos a um tempo de estabilidade e melhoria. A gente não chegou. E mesmo se a gente tivesse a melhoria, é para cobrar. Então, para aqueles que realmente apoiam o clube, apoiam o Fluminense, entenda. Você tem a obrigação de cobrar. Porque se por acaso a gente cair, entenda, toda a torcida será
responsabilizada. Toda. Eu até agora não mudei nenhuma frase que eu pensei na minha vida. Eu não mudaria essa frase. Não mudaria. E se por acaso a gente for campeão de alguma coisa, e novamente o presidente, futuro presidente, Matheus Montenegro, porque novamente a presidência do Mário Bittencourt só acaba no final do ano. Isso tudo que está acontecendo ainda até a final, até o último momento da Copa do Brasil é de gestão de Mário Bittencourt. Ponto. Então não vou mudar em nada o que eu falei. Nada. Nas glórias a gente tem que falar muito bem do Matheus Montenegro. Das derrotas falaremos também do Matheus Montenegro. E também da própria torcida que o elegeu. Quando eu falo mal do meu presidente, eu estou falando mal de mim. Eu estou falando que eu sou negativo sobre isso. Tá bom? Então, se lembre. Cobre muito. Essa é só uma introdução. Eu quero saber uma coisa muito interessante. Nós temos 36 mil sócios torcedores. Talvez uma parte deles seja fora do Rio de Janeiro. O que não é verdade. Segundo os gráficos, a gente tem mais sócio torcedor dentro do Rio de Janeiro do que fora. Eu vou chutar aqui por cima, por baixo. Uns 25 mil sócios. 25 mil sócios. Não mais, não menos. 25 mil sócios. Desses 25 mil sócios, foram votar 4.700. Para ser mais exato, 4.719 sócios. De 25 mil, é um quinto que foi votar. É menos do que um quinto que foi votar. Ou seja, esse menos de um quinto falou sobre a vontade de todo o torcedor do Fluminense. Desses, 3.262 votos a Matheus Montenegro, com 71%. 1.295 votos para o Ademar Arraes, de 28,4%. Os insanos brancos e nulos que deram 42%, sendo brancos 12% e nulos 30%. Cara, você tá indo... Como é que existe branco e nulo? Me explica, o retardado. Desculpe, eu tenho que falar palavrão. Por que você tem branco e nulo se você não é obrigado a votar? Você podia ter ficado em casa, não ter contabilizado esses 42 votos. Porque eu entendo se por acaso a pessoa ela não vai votar. Sabe o que acontece quando a pessoa não vota? Para qualquer coisa, ela perde alguns direitos e tem que pagar multa. Aí a pessoa pensa duas vezes em não votar. E quando ela não quer votar mesmo e quer pagar a multa, ela paga a multa. Às vezes é muito melhor falar assim, olha só, eu não vou votar de antemão, eu não vou votar, eu quero pagar a multa. Ele vai lá e paga a multa, fala assim, ó, tá bom, vai pagar a multa, beleza. Seu nome, não sei o que. Tá aqui, tá tudo direitinho, vi que é o seu cadastro. Tá bom, paga a multa aí de
4,70 e tá tranquilo. Não precisa votar. O que eu acho insano. O que eu acho insano é o torcedor do Fluminense que afirma pra mim que não quer escolher o rumo do seu time. Essa é a segunda parte ainda, calma. E o importante disso tudo. Eu não vou contestar nenhum deles. Apenas esses 42 votos. Se você escolheu para continuar, tudo bem. Tudo ótimo. Faça o que você achar melhor. Tá ok? O melhor pra mim sempre vai ser o Fluminense disputando todos os títulos. É isso que eu quero que chegue o Fluminense. Sem isso, eu nem penso duas vezes. Agora, continuando nesse segundo parte de vídeo, chegaremos daqui a pouco à votação da SAF. Isso vai acontecer. Poderia não acontecer na gestão Ademar Arraes, mas vai acontecer na gestão Matheus Montenegro. Até porque foi ele que desenvolveu essa SAF. Na minha concepção, a torcida mostraria uma dissonância cognitiva enorme se votasse pelo não queremos a SAF do Fluminense. Ou seja, hoje eu admito que teremos a SAF do Fluminense. E que na minha concepção não precisa ter estudo. Porque, novamente, não faz sentido nenhum o cara que construiu o modelo da SAF não ter SAF. E você escolheu isso. Não faz sentido nenhum. Então, na minha concepção, melhor para o Fluminense é não esse ano, mas até fevereiro ou março já temos a chave fechada para o Fluminense. A chave que o Matheus Montenegro colocou. Fora disso, desculpa, não tem papo. Terceira e última parte. Que eu acho que é justamente assim uma crítica que eu tenho. Nós chegamos a 75 mil sócios torcedores. Acabamos com 37. Eu só tenho duas perguntas. Eu vou respondê-las. Primeira pergunta. Se teve tanta saída assim, é por qual motivo? Qual que foi o motivo? E novamente, eu não acho que daí mudaria alguma coisa. Eu só reafirmo que é muito estranho você ter 75 mil sócios e acabar com 35 mil. E achar que tá tudo bem. Tudo maravilhoso. O que me causa estranho. Do outro lado, nós temos do outro lado, temos uma pergunta. O que faremos para melhorar o nosso quadro? Hoje,
Esse ano, de 2024, de 2025, nós não ganhamos o Campeonato Carioca, nós não vamos ganhar o Campeonato Brasileiro, nós não ganhamos a Sul-Americana, estamos disputando apenas a Copa do Brasil, que vai ser a Copa do Brasil mais difícil possíveis e inimagináveis. Podemos chegar à final e ganhar? Beleza. Mas isso daí pro torcedor do Fluminense é pouco ou é muito? O meu questionamento é esse. Dito isso, eu espero de coração duas coisas. Primeiro, Matheus Montenegro, que você tenha um ótimo trabalho, um ótimo governo perante o Fluminense. Porque, novamente, se você faz um governo desastroso, quem paga não é você. Quem paga é a torcida. Você pode até falar, mas eu sou torcedor do Fluminense. Não, você não é torcedor do Fluminense. Quando você sai de ser até mesmo trabalhador do Fluminense, pode dizer que é torcedor do Fluminense. Agora, quando você é presidente do Fluminense, você já não se inclui no povo. É isso que eu te falo. Um rei não é um povo. Não é do povo. Mas o povo é do povo e o rei é do rei. Acabou. Presidente é presidente. Então entenda. Eu tenho que torcer muito por você. Muito por você. Mas entenda. Você vai ter um árduo trabalho pela frente. Espero que você vá muito bem. Agora, quando eu achar que você fez alguma coisa errada, eu te criticarei. Quando eu achar que você fez alguma coisa certa, eu te apoiarei. Eu diversas vezes apoiei Mário por vários acertos que ele fez. Como também, às vezes que eu achei que ele estava errado, eu repudiei. Eu não mudarei nada sobre isso. E nem se fosse o Ademar Arras. Tá bom? Só para fechar, uma situação extra, que é... O que leva o torcedor sempre escolher a situação? É só essa a minha pergunta, tá bom? Dito isso, nenhuma mágoa. Novamente, eu estou orando pelo Matheus Montenegro. Você vai ser minha capa em diversos temas. Agora, eu não mais colocarei eu só vou colocar o Mário Bittencourt até o final do ano. Acabou esse final do ano, o dedo vai ser apontado para você. Tá bom? Muito obrigado a todo que assistiu, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo você que é curte, comente, compartilhe. Rede social de questão de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mês pode mandar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.